ele era um aventureiro de rank F desprezado, mas então ele descobre um cartão de servo dourado que invoca uma deusa de rank SS, tornando-o o mais forte. Kaito, um jovem, aspira a se tornar um aventureiro em busca de riqueza e glória. No entanto, apesar de seus esforços incessantes nos últimos 2 anos, a sorte não o favoreceu, e ele ainda está confinado ao primeiro andar da masmorra. Como de costume, Kaito se dirige às cavernas, aproximando-se lentamente de um slime no chão. Em vez de sacar sua espada ou faca, ele pega um inseticida e borrifa 2 garrafas no slime até que ele murche e morra. Ele sente uma onda de alegria por sua proficiência em matar slimes, tendo eliminado seu 999º slime, desde que começou a trabalhar nessas masmorras, como um NPC determinado a alcançar a marca de 1000 slimes. Kaito avança mais fundo na masmorra e de repente avista um slime dourado pousado em um pilar. Animado por sua sorte em encontrar uma criatura tão rara para o seu 1000º abate, ele rapidamente percebe que não será fácil. Ao tentar pulverizá-la, a slime simplesmente salta do pilar. Indiferente, Kaito pega uma pistola de spray nova e mais poderosa cheia de pesticida e mata o slime com sucesso. Ele celebra sua 1000ª morte e abre ansiosamente suas estatísticas para verificar seu rank, apenas para encontrá-lo inalterado, apesar de ter matado um slime dourado. Ele decide deixar pra lá, esperando um bom loot, mas em vez de um núcleo de mana típico, ele encontra um pequeno cartão dourado com uma garota desenhada nele. Inicialmente confuso, ele logo percebe que é uma carta de servo, um item muito raro. Ele verifica as estatísticas e descobre que a serva é da classe Valkyria e se chama Sylphie. Ele tenta encontrar mais informações sobre ela online, mas não encontra nada. Decidindo sair da masmorra primeiro, ele começa a voltar. Um grupo de aventureiros com armaduras impressionantes passa por ele, que Kaito só pode invejar. Ele se pergunta se algum dia poderá pagar por tal equipamento, e se dirige à recepcionista para trocar os núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista, Hitsi, lhe dá 500 ienes por cada núcleo de slime, totalizando 1.500 ienes, o que é uma quantia decepcionante. Kaito pega o dinheiro e começa a sair, mas de repente pergunta a Hitsi se ela sabe o valor de uma carta de servo rara, especialmente uma da classe divina. Hitsi pensa por um momento e afirma que tal carta seria extremamente colecionável e facilmente avaliada em mais de 1 bilhão de ienes. Ele fica surpreso ao ouvir isso, mas permanece em silêncio enquanto volta para o seu armário, onde guarda seu equipamento antes de trocar para suas roupas do dia a dia e sair da área. Acontece que a masmorra faz parte de um parque de diversões, onde as pessoas podem se associar para explorar e descobrir itens valiosos. Várias crianças em trajes fantasiam sobre seus sonhos de se tornarem exploradores quando crescerem. Kaito, no entanto, está perdido em pensamentos, ainda contemplando o cartão enquanto espera o trem. Eventualmente, ele se encontra com seus 2 amigos, Shinji e Hayato, e todos embarcam no trem juntos. Kaito lhes diz que ainda está preso no nível 3 e pergunta por que eles não exploram masmorras mais. Hayato explica que há 2 anos, quando eles se aventuraram pela primeira vez nas masmorras, chegaram ao 2º andar e encontraram um Goblin. Eles pensaram que seria um alvo fácil, mas o Goblin acabou derrotando todos eles. Desde então, tanto Shinji quanto Hayato decidiram que masmorras não eram para eles e preferiram explorar outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, Kaito sai do trem e vai para casa, onde janta com sua família, toma banho e vai dormir. Na manhã seguinte, ele ainda debate se deve vender o cartão, pensando na armadura e nos videogames que poderia comprar com 1 bilhão de ienes. Seus pensamentos são interrompidos por seu amigo, Katsuragi, que pergunta onde ele estava na noite anterior. Kaito mente dizendo que estava em uma festa com Shinji e Hayato. Para seu desgosto, ambos os amigos logo se aproximam e Kaito rapidamente os chama de lado, implorando para que não revelem sua exploração de masmorra. Eles concordam, mas quando Katsuragi pergunta sobre a festa, eles dão respostas inconsistentes. Katsuragi suspeita que estão mentindo e pergunta se Kaito foi para as masmorras de novo, mas Kaito consegue mentir e escapa por pouco. Mais tarde na escola, ele pergunta aos amigos o que fariam com um cartão de servo, e eles imediatamente dizem que o venderiam já que é valioso, e servos não podem ser invocados fora das masmorras de qualquer forma. Kaito contempla vender o cartão, mas decide mantê-lo, determinado a se tornar um dos aventureiros mais fortes de todos os tempos. Ele se afasta da câmera e recupera o cartão, chamando Sylphie, a Valkyria, para servi-lo e obedecê-lo. De repente, o cartão começa a brilhar, emitindo uma luz brilhante que se transforma em uma mulher imponente com asas emplumadas nas costas e enormes atributos. Ela parece etérea ao agarrar Kaito e desaparecer instantaneamente. Confuso com a reviravolta nos eventos, Kaito olha em volta e nota uma pequena garota em armadura ao seu lado. Ele pergunta quem ela é, imaginando se a criança se perdeu, mas a garota responde que é Sylphie, a Valkyria, agora sua serva. Os sonhos de Kaito de se tornar um aventureiro poderoso desmoronam enquanto ele cai no chão.
lamentando por não ter vendido o cartão. Reunindo sua determinação, ele se levanta e diz a ela que precisam caçar algum slime. Sylphie imediatamente afirma que sente algo por perto, então Kaito decide testar seus instintos e pede a ela que o leve até a criatura. Sylphie localiza facilmente o slime, e Kaito pergunta se ela pode matá-lo por ele. Ela concorda sem hesitação, avançando para o espaço aberto. Apesar de sua estatura pequena, Sylphie conjura um ataque elétrico tão poderoso que Kaito teme momentaneamente que a caverna vai desabar. Aproximando-se dela, ele pergunta se ela está bem, e ela cora, dizendo que está com fome. Lembrando que servos consomem núcleos de mana, Kaito dá a ela o núcleo de mana do slime. Ela o agradece e menciona que há mais gosmas por perto. Quando ele pergunta se ela recuperou suas forças, ela assente e parte, mas Kaito a para e pergunta se ela consegue detectar apenas gosmas. Sylphie prontamente afirma que pode sentir todos os tipos de monstros, não apenas gosmas. No entanto, após cada batalha, ela fica faminta e precisa consumir um núcleo de mana. Kaito faz as contas e percebe que essa abordagem é ineficaz, já que eles não lucrarão caçando slimes. Ele elabora uma estratégia e pede para Sylphie localizar os slimes para ele, o que ela concorda prontamente. Depois, ele usa seus frascos de spray para eliminá-los um por um. Este método mostra-se eficiente, pois localizar slimes é desafiador, mas com a ajuda de Sylphie ele pode diretamente mirar e neutralizá-los usando seus sprays inseticidas baratos. Após exterminar uma quantidade deles, ele sobe para o nível 4 e adquire uma nova habilidade passiva chamada Slime Slayer, que aumenta suas estatísticas em 50% quando lutando contra slimes. Embora inicialmente desapontado com essa nova habilidade, Sylphie o anima dizendo que obter qualquer habilidade é uma realização notável. Ele sorri para ela, agradece pela ajuda e menciona que precisa ir para casa, pois está ficando tarde. Sylphie pergunta se ele vai chamá-la novamente em breve, e ele promete fazê-lo assim que possível antes de retorná-la ao seu cartão de serva. No caminho de volta, ele para na recepção para vender o núcleo de mana, surpreendendo Hitsui quando ela revela que ele quebrou o recorde diário de extermínio de slime. Quando perguntado como ele conseguiu isso, Kaito mente e diz que teve sorte, então pega sua recompensa e vai para casa. Mais tarde naquela noite, ele contempla aventurar-se pelo segundo nível da masmorra, confiante de que apesar de os goblins serem intimidantes, a força de Sylphie os ajudará a triunfar. Naquela noite, ele sonha com uma lembrança de infância assistindo TV com Katsuragi, enquanto um repórter entrevistava o pai de Katsuragi, um renomado aventureiro. Esta entrevista encheu Kaito de admiração e o inspirou a seguir o caminho de um aventureiro. Na manhã seguinte, ele acorda com renovada determinação e segurança, pronto para enfrentar o segundo andar ao lado de Sylphie, armado com sua recém-adquirida espada e escudo. Decidido a limpar todas as masmorras em seu caminho para se tornar o aventureiro mais famoso do mundo, eles entram na caverna. Depois de algum tempo, Sylphie percebe que algo está errado e pergunta se Kaito está bem, pois ele parece extremamente pálido e está tremendo visivelmente. Apesar de seu terror da caverna, Kaito mente, afirmando que está apenas empolgado. Quando Sylphie sente um goblin por perto e o alerta, Kaito se vira abruptamente e corre. Confusa, Sylphie exige saber o que ele está fazendo, mas Kaito falsamente afirma ter um assunto urgente em casa. Ele de repente se lembra das palavras do pai de Katsuragi em uma entrevista na televisão, para e percebe que não pode abandonar seus sonhos tão facilmente. Segurando sua espada de madeira, ele instrui Sylphie a liderar o caminho. Logo avistam o Goblin adormecido atrás de uma enorme rocha, mas Kaito, muito assustado para agir, pede a Sylphie que o mate. Ela concorda prontamente e começa a entoar seu feitiço. Quando o Goblin desperta pronto para lutar, Kaito intervém com sua espada, dizendo a Sylphie que mudou de ideia, mas que fique pronta para ajudar. Avançando rapidamente contra o Goblin, o golpe de Kaito erra quando o Goblin recua. O Goblin contra-ataca tentando derrubar Kaito, mas ele bloqueia com seu escudo no último segundo. Eles lutam brevemente, mas Kaito gradualmente ganha vantagem e empurra o Goblin, fazendo-o cair. Aproveitando o momento, Kaito avança com sua espada, mas o Goblin desvia o golpe, desarmando-o e saltando para terminar o trabalho. Kaito, indefeso no chão, lembra de seus sprays. Rapidamente os pegando, ele borrifa nos olhos do Goblin, cegando-o. Isso lhe dá a oportunidade de dar o golpe final. No entanto, ao recuperar sua espada e atacar, ele tropeça em uma pedra, caindo no chão e acidentalmente apunhalando o Goblin no peito, matando-o instantaneamente. Sylphie parece radiante enquanto parabeniza Kaito, embora ele ainda sinta um medo imenso enquanto segura o cristal coração de mana, grato por sua sobrevivência. De repente, um brilho dourado radiante o envolve, sinalizando que ele subiu de nível mais uma vez. Ao verificar seus atributos, ele descobre que adquiriu uma nova habilidade chamada Matador de Goblins. Apesar de suas emoções confusas sobre essa nova habilidade, ele decide que qualquer habilidade é benéfica e prossegue. Eles avançam mais fundo na caverna, onde outro Goblin os embosca. Sylphie rapidamente ergue sua barreira defensiva, bloqueando completamente os ataques, enquanto Kaito sincroniza habilmente o golpe de espada para eliminar a criatura.
Kaito então derrota seu terceiro Goblin usando o borrifador para cegá-lo antes de dar o golpe final. Kaito também derrota este Goblin com um golpe preciso na cabeça, avançando para o nível 6 no processo. Enquanto continuam sua jornada, Kaito pergunta se ela tem algum conhecimento sobre essas masmorras, ao que Sylphie responde que não sabe de nada, exceto que seu único propósito é ajudar seu mestre. Aventurando-se ainda mais, eles encontram seu último Goblin do dia, que ataca Kaito. Sylphie usa sua magia de raio para destruir a besta, e Kaito alimenta-a com o núcleo de mana antes de saírem. Ele entrega o núcleo de mana para Hitsui, fingindo mais uma vez que foi apenas sorte. Quando chega em casa, seu corpo dói tanto que ele não consegue sair da cama na manhã seguinte. Ele se obriga a andar para a escola com Katsuragi, que rapidamente percebe que ele deve ter estado nas masmorras. No entanto, ele nega, alegando que estava apenas levantando pesos na academia, o que explica sua dor. Katsuragi deixa passar e continua andando. Durante a aula, Kaito compartilha com Shinji e Hayato sua recente incursão nas masmorras de nível 2, vangloriando-se de ter matado 4 Goblins. Eles estão céticos, mas Kaito garante que está sendo honesto e revela seu plano de se aventurar ainda mais fundo depois da escola. Ele retorna para as masmorras com Sylphie, explorando as partes mais distantes da caverna. Juntos, eles derrotam efetivamente os Goblins, com Sylphie bloqueando os ataques e Kaito dando os golpes finais. Quando Kaito fica muito cansado, Sylphie usa sua magia de relâmpago para derrotar os monstros. Após essa expedição, ele passa a usar uma vara de metal, o que aumenta significativamente seu poder de dano contra os Goblins. Apesar de seu cansaço fazer com que pegue no sono na aula, sua determinação para continuar suas aventuras nas masmorras permanece inabalável. Dia após dia, ele se aventura nas masmorras, caçando goblins incansavelmente até chegar ao nível 10, uma conquista significativa. Desta vez, ele ganha uma habilidade especial chamada Amor Divino, que melhora o crescimento de seus atributos com base na quantidade de afeição que recebe. Eufórico, ele expressa sua gratidão e felicidade para Sylphie, apreciando sua postura calma e parceria, e ela retribui, desfrutando do trabalho em equipe deles. Depois, a próxima criatura que encontram é um esqueleto brilhante, diferente de qualquer outro que já enfrentaram antes. Kaito a avisa para se manter vigilante, e ela rapidamente ergue sua barreira mágica enquanto o esqueleto avança em direção a eles. Ele colide contra a barreira e tenta rompê-la. Antes que consiga, Kaito lança um ataque, mas seus esforços são em vão. Suas armas são fracas demais para esse inimigo incomum. Ele então pede a Sylphie para lidar com isso. Ela prontamente lança um feitiço disparando um raio que obliterava o esqueleto instantaneamente. Desta vez, o núcleo de mana cai como um vermelho vibrante. Curioso para saber se pode ser valioso, Kaito decide dar para Sylphie, que comenta que está mais saboroso que o habitual. Mais tarde naquele dia, Kaito visita Ritsu com seu saque do dia e pergunta sobre o núcleo de mana do esqueleto brilhante. Ela informa que é bastante raro e poderia facilmente ser vendido por mais de 2 milhões de ienes. Kaito fica arrasado ao perceber que poderia ter sido rico, mas Sylphie consumiu sua potencial fortuna. Ritsu tranquiliza dizendo que encontrar um significa que há uma boa chance de encontrar outro. Naquela noite, ele reflete sobre a oportunidade perdida, mas conclui que subir de nível ainda valeu a pena. Ele pondera sobre se mudar para o terceiro andar, sabendo que os inimigos lá aparecem em grupos e são muito mais formidáveis. Com isso em mente, ele diz a Sylphie no dia seguinte que quer que ela simplesmente observe por um tempo. Ela teme ter feito algo errado e se desculpa, mas Kaito explica que quer se aventurar no terceiro andar, mas tem medo de depender demais dela para a proteção. Ele quer ficar mais forte por conta própria. Sylphie, aliviada, deseja-lhe boa sorte. De repente, um Goblin surge de trás de uma rocha. Kaito, transbordando de confiança, diz a Sylphie para observar enquanto ele lida com isso. No entanto, seu plano dá errado, e ele sofre ferimentos graves, obrigando-o a comprar poções de Ritsu, esgotando todas as suas economias. Naquela noite, ele percebe que precisa de muitos núcleos de mana para fornecer equipamentos melhores para Sylphie. Assim, ele decide voltar para o primeiro andar, determinado a matar o máximo de slimes possível para ganhar habilidades, níveis e núcleos de mana. Após inúmeros dias trabalhando incansavelmente nas masmorras sozinho, Kaito finalmente reúne núcleos de mana suficientes para seguir com confiança para o terceiro andar. Antes que possam sair da caverna, no entanto, Sylphie anuncia que sente um tipo incomum de slime. Seus instintos se mostram corretos, pois Kaito avista um slime prateado nas proximidades. Ele rapidamente entra em ação, apontando sua pistola de spray para o slime, mas ele o evita com uma velocidade surpreendente. Felizmente, Sylphie está preparada e usa sua magia de relâmpago para acertar o slime, matando-o instantaneamente. Para sua surpresa, o slime deixa cair outra carta de servo, uma ocorrência incrivelmente sortuda. Kaito pega a carta e descobre que é uma carta de classificação demônio para um servo chamado Lucéria. Ele olha para Sylphie, que parece visivelmente angustiada ao ver o cartão. Apesar disso, Kaito escolhe seguir seus próprios desejos sem consultar Sylphie e invoca o servo demônio ali mesmo.
uma enorme chama vermelha os envolve, da qual uma grande demonesa materializa-se e atravessa Kaito em sua forma etérea, assim como aconteceu com Sylphie. Ele olha para baixo e vê outra garota, esta com asas de morcego e chifres. Percebendo que seu grupo agora é invencível com um demônio e uma deusa ao seu lado, ele sente uma onda de confiança. A garota demônio de cabelo preto abre os olhos e fervorosamente se apresenta como a demônio de classe Visconde Lucília. Com a chegada de outra invocação infantil, o sonho de Kaito de ter um grupo cheio de mulheres belas e voluptuosas é destruído. Enquanto ele ainda está mergulhado na decepção, Lucília pergunta se ele é seu mestre. Kaito se levanta e afirma que sim. No entanto, Lucília o interrompe, comentando que ele parece não ser confiável como mestre, e até parece tolo. Sylphie, ofendida pelas palavras dela, mas ainda tímida, tenta repreender Lucília enquanto se esconde atrás de Kaito. Lucília sorri e explica que a maioria dos demônios fala dessa maneira, então eles não deveriam se ofender. Kaito então apresenta Sylphie a Lucília. Com base na armadura dela, Lucília deduz que ela se assemelha a uma valquíria. Sylphie confirma isso e afirma que ela também é serva de Kaito. Lucília estende a mão em direção a Kaito e pede comida, mas Kaito aponta que ela ainda não ganhou isso. Felizmente, Sylphie sente um slime por perto. Quando eles veem a criatura, Lucília avança casualmente e convoca sua lança, apontando-a para o slime e o aniquilando com sua habilidade, chamas devastadoras. A explosão resultante mata o slime instantaneamente. Kaito pega o núcleo de mana e entrega para Lucília, que o engole e pede outro. Kaito recusa rapidamente, levando Lucília a comentar que eles têm um mestre mesquinho. Sylphie tenta argumentar com Lucília, mas Kaito pede para ela usar sua outra habilidade, Sopro da Decadência, prometendo dar a ela outro núcleo de mana se ela o fizer. Quando encontram seu próximo monstro, um Goblin, Lucília lança seu feitiço e uma magia vermelha cintilante envolve o Goblin. O duende começa a derreter em uma gosma grotesca, assustando tanto Kaito quanto Sylphie. Eventualmente, a gosma se transforma em um núcleo de mana. Kaito a joga mais uma vez na boca de Lucília. O rosto de Lucília se ilumina, e ela diz a Kaito que estava mais saboroso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte for o monstro, mais saboroso será o núcleo. Assim, ela quer se aventurar mais fundo na masmorra. Ela estava prestes a sair correndo quando Kaito a parou. Kaito explica que, uma vez que eles chegarem ao terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos. Antes que possam lutar contra eles, Kaito precisaria de novas armas e outros itens primeiro. Portanto, eles deveriam se aprofundar mais amanhã. No dia seguinte, Kaito e as meninas descem um nível mais para o terceiro andar. Ele até comprou uma nova arma, uma besta, para se preparar. Sylphie elogia sua nova arma, fazendo Kaito sorrir de orgulho, e até se gabar de quão cara é a besta. No entanto, Lucília comenta que só porque é cara não significa que seja melhor. Eles continuam sua exploração, e os primeiros monstros que encontram são um par de monstros lobo chamados Cães Infernais. Kaito decide eliminar rapidamente, antes mesmo de a luta começar. Ele dispara sua besta, mas o virote erra completamente o cão infernal. Os dois monstros começam a correr em direção a Kaito, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento, e os cães saltaram sobre ele. Uma barreira dourada brilhante imediatamente surgiu na frente de Kaito graças a Sylphie. Lucília invoca sua lança, e antes que os cães infernais possam se recuperar, ela lança sua lança de destruição neles. Após a batalha, Kaito alegremente presenteia Lucília com um dos núcleos de mana. No entanto, ela rapidamente engole o núcleo e pede outro. Ela aponta que já que derrotaram 2 monstros, também quer 2 núcleos. Kaito argumenta que não sobrará nada se ele fizer isso, então ele promete dar a ela um extra assim que derrotarem mais alguns monstros. Os adversários que se seguiram apareceram como 2 javalis selvagens correndo em direção a eles com suas presas afiadas. Kaito ordenou a Lucília que atacasse, e ela lançou outra explosão de fogo. No entanto, um javali conseguiu passar pelas chamas e correr em direção a eles. Lucília, irritada, estava prestes a disparar novamente quando Kaito avançou. Ele mirou cuidadosamente sua besta e disparou, atingindo o javali no olho. Apesar disso, o javali não caiu. Ele rugiu de fúria e avançou novamente. Kaito entrou em pânico e tropeçou para trás. Sylphie correu para ajudá-lo, preparando-se para liberar seu raio divino. Kaito conseguiu disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Sylphie elogiou Kaito pelo seu sucesso, enquanto Lucília comentou que os joelhos de Kaito cederam de medo. Mesmo assim, Kaito estava apenas feliz por ter subido de nível novamente, agora atingindo o nível 11. Sylphie aplaudiu e o parabenizou, enquanto Lucília pediu outro núcleo de mana. Após sua exploração na masmorra, Kaito estava na escada rolante a caminho de casa. Não tinha ganhado muito hoje, já que Lucília continuava exigindo mais núcleos. Ele então percebeu um grupo de garotas próximas discutindo suas aventuras no 6º andar, fazendo Kaito se perguntar se também precisava de uma equipe. Seus amigos então se juntaram e perguntaram se ele já tinha escolhido sua próxima escola. Kaito admitiu que não tinha. Katsuragi entrou na conversa e perguntou a Kaito sobre seus planos. Kaito, sem saber o que dizer, perguntou a Katsuragi sobre os planos dela. Katsuragi revelou que estava mirando na Academia Ouka, o que levou Kaito a declarar que seus objetivos eram os mesmos. Em sua próxima exploração, Lucília mais uma vez usou sua habilidade para derrotar os inimigos, e Kaito a recompensou com núcleos de mana.
Sylphie também usou suas próprias habilidades, e Kaito as recompensou com os núcleos. Kaito então percebeu que Sylphie continuava olhando enquanto ele alimentava Lucília. Quando ele tentou perguntar a ela sobre isso, Sylphie desviou da pergunta e simplesmente os levou a mais inimigos. Mais tarde em casa, Kaito se perguntou se Sylphie estava evitando-o. No entanto, ele encontrou a resposta no programa de televisão que sua mãe estava assistindo. O programa era sobre uma garota que estava com ciúmes do irmão por ser tratado de forma especial, apesar de ser novo. Isso fez Kaito perceber que no futuro, suas duas servas poderiam acabar resolvendo suas diferenças em um duelo. As habilidades dela certamente obliterariam a masmorra junto com Kaito. Kaito não faz ideia de como evitar a catástrofe iminente que o espera na manhã seguinte. No caminho para a escola, Katsuragi encontra Kaito e o cumprimenta com um alegre bom dia. Ela percebe as olheiras embaixo dos olhos dele, e Kaito explica que não pregou o olho, o que a faz se perguntar se ele está enfrentando algum problema ou estresse. Kaito não pode divulgar o problema do servo da masmorra com que está lidando, então opta por uma meia-verdade, dizendo a ela que um de seus amigos fez amizade com duas garotas de personalidades completamente opostas que aparentemente se odeiam. Por causa disso, Kaito está preocupado sobre como ajudar seu amigo a lidar com essa situação complicada. Ela pergunta se as garotas realmente se odeiam, e quando Kaito não consegue confirmar, ela aconselha ele a dizer ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos e se realmente se sentem desconfortáveis uma com a outra. Seguindo o conselho dela, Kaito retorna à masmorra e convoca Sylphie para uma conversa privada, deixando Lucília de fora por enquanto. Ele pergunta a opinião de Sylphie sobre Lucília tanto como pessoa quanto como membro do grupo. Enquanto Kaito acredita que Sylphie não gosta de Lucília, Sylphie esclarece que estava inicialmente com medo de Lucília porque ela é um demônio, mas ao trabalharem juntas, percebeu que Lucília não é tão ruim. Apesar disso, Kaito suspeita que Sylphie tem problemas não resolvidos com Lucília e a incentiva a ser honesta, enfatizando a importância da verdade. Sylphie então revela que seu problema é na verdade com o próprio Kaito, não com Lucília. Ela o acusa de favorecer Lucília recentemente, apontando que ele só usa os poderes de Lucília em batalhas, e dá a ela o dobro de núcleos de mana. Sylphie expressa seu desejo por tratamento igual e pede a Kaito para ser um mestre gentil e amoroso com ela também. Ele promete a Sylphie que de agora em diante ele dará a ela tantos núcleos de mana quanto a Lucília, e também conversará mais com ela. Com tudo resolvido, Kaito chama Lucília e alimenta-a com a mesma quantidade de núcleos de mana que Sylphie. Desta vez, ele não se esquece de elogiar Sylphie por usar seus movimentos de ataque no momento perfeito e agradecer a ela por ser tão confiável. Embora Sylphie agora esteja feliz, o humor de Lucília piora à medida que ela também começa a sofrer da doença incurável chamada ciúme. Ela fica com inveja de Sylphie e acusa Kaito de nunca elogiá-la. Para melhorar o humor de Lucília, Kaito também a elogia e resolve a questão de uma vez por todas. Eles caçam um tabuleiro de masmorra juntos e Sylphie dá o golpe final, acumulando pontos de experiência suficientes em suas estatísticas para fazê-la subir de nível para o nível 2. Ao subir de nível, os atributos gerais de Sylphie aumentam, deixando tanto Kaito quanto Lucília orgulhosos dela. Ambos parabenizam Sylphie por subir de nível, o que faz Sylphie se sentir muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente se unindo, eles seguem em frente e localizam um grupo de cães infernais. Sylphie demonstra o quanto se fortaleceu ao subir de nível e derrota todos os cães infernais de uma só vez. Seus feitiços defensivos melhoram, tornando sua barreira mais resistente do que antes. Enquanto o monstro burro tenta penetrar a parede, Kaito avança e o mata usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaito alimenta Sylphie com alguns núcleos de mana, mas ela ainda continua faminta e relutantemente pede mais. Como ele fornece muitos núcleos de mana para ela, Kaito acaba tendo menos para si do que o habitual. À medida que seu negócio regular se torna menos lucrativo, ele volta a caçar slimes sem a ajuda de Lucília e Sylphie. No entanto, ele ainda as invoca caso encontre problemas e agradece por sempre estarem presentes quando precisam. Enquanto ele começa a entregar núcleos de mana para a recepcionista, ela percebe a mudança, porque ele costumava trazer saques do terceiro andar. Ela sugere que Kaito explore o quarto andar, mas por falta de um bom equipamento, ele procura online um conjunto de armadura adequado e decide comprar um que se assemelha a uma roupa de spandex. No entanto, é muito caro, então ele volta à coleta de mais núcleos de mana no primeiro andar. Convenientemente, ele encontra outro slime azul raro, o que o faz se perguntar se poderá adicionar outra Loli ao seu harém. Animado para obter o loot drop, Kaito convoca Lucília e Sylphie. Ambas atacam simultaneamente, combinando seus poderes divinos e de fogo, o que traz um sorriso ao rosto de Kaito. Infelizmente, aquele sorriso rapidamente desaparece quando o slime azul deixa cair apenas um orbe mágico. Kaito então se lembra de que pode usar o orbe mágico para se tornar um mago, e o quebra no chão, permitindo-lhe aprender uma magia chamada Bola d'Água. Agora possuindo os poderes básicos de um Squirtle nível 5, Kaito ataca um cão do inferno com sua bola de água, mas não causa nenhum dano e só espirra água no rosto do cão do inferno. Água. Vendo seu mestre em desespero, Sylphie tenta animá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro agora que desbloqueou suas habilidades mágicas. No entanto, Kaito continua desanimado e vai a um parque local tarde da noite para ficar sozinho em seu sofrimento.
Katsuragi o encontra lá e pergunta se algo o está incomodando. Ele tenta mentir, mas acaba confundindo-a, então ele muda de assunto e agradece pelo conselho que ela lhe deu outro dia. Ele menciona que seu problema foi resolvido, mas esquece de dizer que foi causado por seus amigos, fazendo Katsuragi perceber que Kaito é aquele com 2 novas namoradas. Ela não reclama e volta para casa em silêncio, deixando Kaito se perguntando brevemente se Katsuragi também está sentindo ciúmes. No dia seguinte, Kaito volta para a masmorra para praticar seu feitiço de bola d'água. Ele lança uma bola d'água na parede, mas ela se move muito devagar e apenas molha a parede. Só usar o feitiço uma vez deixa Kaito cansado, mas ele continua praticando. Na segunda tentativa, ele lança a bola de água o mais rápido que pode, o que deixa ele e Sylphie felizes, embora Lucília não esteja impressionada. Depois de usar o feitiço 2 vezes, Kaito está completamente exausto e desmaia. Ele vai para casa e adormece imediatamente. Em seu sono, Kaito sonha com sua infância assistindo ao pai de Katsuragi na televisão, o que o inspirou a se tornar um aventureiro. Motivado pelo seu sonho, ele volta ao calabouço no dia seguinte e pratica novamente. Desta vez, ele está muito mais rápido e lança muitas bolas de água nas paredes da masmorra até ficar sem energia. Após um curto descanso, ele retoma o treino, tentando mudar a forma da bola de água para um cubo. Animado com o sucesso, Kaito continua brincando com a bola de água, moldando-a de diferentes maneiras. Logo, ele se cansa e cai de costas. Enquanto ele sai distraidamente da masmorra, tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele rapidamente se desculpa, mas a aventureira mais velha pergunta se ele está bem. Kaito a tranquiliza dizendo que está bem e vai embora, mas ela permanece preocupada porque ele não parece bem. Seus companheiros de equipe estão impressionados com o esforço de Kaito e entram na masmorra. Mais tarde, Kaito adormece na aula, e quando o professor o acorda, ele declara em voz alta que fará o seu melhor no treino hoje, fazendo a turma rir. Durante o intervalo, seus amigos perguntam sobre o comentário do treino dele. Kaito explica que está praticando uma habilidade importante para a masmorra, mas quando Katsuragi chega e pergunta se ele está treinando para a masmorra, Kaito muda sua história, dizendo que está falando sobre prática de dança. Katsuragi se sente aliviada e simplesmente pede a Kaito para não se esforçar demais. Ela pede para ver sua apresentação de dança algum dia, e então o deixa com os meninos. No dia seguinte, Kaito retorna ao calabouço e usa sua bola d'água em combate. Ele acerta um Goblin com ela, e em vez de estourar, a bola d'água permanece intacta, bloqueando as vias respiratórias do Goblin e sufocando-o. Tanto Sylphie quanto Lucília o elogiam, mas Kaito percebe que não está mais ganhando experiência com os monstros no 3º andar, indicando que é hora de passar para o 4º andar. Kaito decide que precisa de melhores equipamentos para o 4º andar, então compra algo que desejava há muito tempo. No dia seguinte, ele chega vestindo um macacão justo. Enquanto Sylphie elogia seu visual, Lucília zomba dele, dizendo que ele parece ridículo. Kaito explica que o terno é caro e de alta qualidade, feito de nanotubos de carbono que oferecem excelente proteção enquanto são finos e leves. Ele menciona que o traje oferece grande defesa contra flechas e ataques perfurantes, e que ele também possui uma pulseira mágica que aumenta o poder de seus feitiços. Kaito ainda não testou ainda, pois não havia opção. Ele começa a mostrar outros itens que comprou, como uma poção, mas Lucília arrasta Sylphie para longe, entediada com a exibição de Kaito, onde Sylphie sente um grande monstro assustador se aproximando. Antes que Kaito possa consultar sua enciclopédia de monstros, uma barata gigante aparece, fazendo com que as 2 garotas entrem em pânico e se agarrem uma à outra. Elas lançam uma enxurrada de feitiços mágicos no monstro barata enquanto correm pela masmorra, com Kaito correndo atrás delas, com medo de ser deixado para trás. Sylphie e Lucília, exaustas, quase atacam Kaito quando ele as alcança. Sylphie corre para abraçar Kaito, dizendo que estava com medo, enquanto Lucília finge que não teve medo dos insetos. Sylphie pede desculpas a Kaito por tê-lo abandonado e implora para que ele a repreenda, mas ele diz que não está zangado. Graças à sua devastação, eles limparam o 4º andar rapidamente, e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. Lucília diz que não vai comer os cristais nojentos dos insetos, mas está com fome demais para recusar. Os cristais têm um gosto terrível, exatamente como as garotas esperavam. Kaito sugere que explorem o 5º andar, já que tem tempo. Sylphie sente um monstro de areia e um monstro de lama nas proximidades. Kaito os mira com sua besta. Sua primeira flecha erra, mas a segunda atinge o monstro de areia que o ataca. Kaito grita o nome de Sylphie, e ela rapidamente ergue uma barreira para protegê-lo. Kaito acha que os monstros são imunes a ataques físicos, então ele pede ajuda a Lucília. Ela os destrói com seu ataque de fogo. Kaito pergunta se ela precisa restaurar seu mana com os cristais, mas nem Lucília nem Sylphie querem comê-los. Eles continuam explorando o 5º andar e não encontram mais monstros. De repente, Sylphie percebe um ponto incomum na parede. Kaito não consegue ver nada de especial, então Sylphie faz um buraco na parede com seu ataque de relâmpago, revelando uma passagem secreta. Eles começam a seguir em frente e Kaito avisa as meninas para terem cuidado com as armadilhas. Assim que ele diz isso, Lucília diz que é tarde demais. Ela já pisou em um gatilho, uma flecha dispara, mas em vez de atingir Lucília, atinge Kaito. Ele cai no chão, contorcendo-se de dor. Seus servos estão preocupados, mas Kaito se recupera em alguns minutos graças ao seu traje de proteção. Eles continuam, mas Lucília aciona outra armadilha.
Kaito recua para evitar a flecha, mas acaba sendo eletrocutado. Ele está bem depois do susto e até se sente um pouco energizado. Logo, eles chegam a um grande portão com uma pintura, e Sylphie sente uma presença poderosa do outro lado. Kaito quer voltar, mas as garotas não o deixam. Ele tenta abrir o portão, mas ele não se move. Então Sylphie o destrói com seu ataque de relâmpago. Kaito só espera que não seja cobrado por danificar a masmorra. Eles entram e enfrentam dois monstros poderosos, um ogro vermelho e um slime gigante. Kaito se recusa a recuar depois de ter chegado tão longe e instrui seus companheiros a atacar o ogro vermelho primeiro. Eles usam ataques de relâmpago e fogo, mas o ogro permanece ileso porque é imune a dano de habilidades. O ogro de repente avança sobre eles, mas a habilidade de barreira de Sylphie bloqueia seu ataque. Kaito diz a Lucília para lidar com o slime, e então começa a atirar no ogro vermelho com sua besta. Cada flecha reduz significativamente a vida do ogro, mas ele logo fica sem flechas. O ogro enfurecido começa a atacar a barreira, e Lucília luta com o slime gigante. Como último recurso, Kaito usa seu feitiço de bola de água. A bola congela devido ao efeito do bracelete, e ele lança a bola de gelo no ogro vermelho, enfraquecendo suas defesas. No entanto, ele logo percebe que está quase sem mana. Kaito transforma suas bolas de gelo em afiadas estalactites, causando mais dano ao ogro vermelho. Com seus últimos 3 tiros, ele derrota o ogro vermelho, restando apenas a gosma. Quando a gosma está prestes a atacar Lucília, Kaito a protege e pede a Sylphie para preparar seu ataque com a lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, mas Sylphie avança com sua lança divina, perfurando o slime. No entanto, não causa muito dano. Kaito sente vontade de desistir, mas, inspirado por seu herói, desvia do ataque do slime e usa spray de insetos. Apesar do seu tamanho, a saúde do slime diminui constantemente. Sylphie protege Kaito com uma barreira mágica. Depois de usar 2 garrafas, Kaito retira 2 sprays inseticidas mais fortes e acaba com o slime, reduzindo seus pontos de vida a 0. As meninas abraçam Kaito alegremente, acidentalmente machucando seu ombro ferido, que ele cura bebendo uma poção. Lucília sobe de nível logo depois, e Kaito verifica suas estatísticas para ver que também ganhou vários níveis. Ele rapidamente coleta o núcleo de mana e encontra o núcleo vermelho do ogro, que vai render um bom preço. Enquanto procurava o núcleo do slime, ele descobre uma espada mágica rara que mais parece uma faca de carne. Mais tarde, Kaito pega o núcleo de mana do ogro vermelho para... Ele conta a ela sobre encontrar uma masmorra escondida no 5º andar e derrotar o chefe lá. Hitsui diz que investigarão a masmorra imediatamente e informa Kaito que o núcleo de mana vermelho é muito valioso, deixando-o feliz. Hitsui também compartilha mais boas notícias, convidando-o para participar de um evento na próxima semana para tentar limpar o 7º andar como um grupo. No evento, Kaito encontra as 3 garotas do outro dia. A líder se apresenta como Airi, a gata rosa é Miku e a última é Hikari. Kaito se apresenta e se pergunta se estarão no mesmo grupo. Enquanto isso, Katsuragi sonha com o passado, vendo seu pai indo para o calabouço. Ela pede para ele voltar o mais rápido possível e ele promete chegar cedo para que possam jantar juntos. Ele então parte, e é quando Katsuragi desperta. Ela decide ir à casa da amiga para estudar. Assim que ela sai de casa, ela se pergunta se Kaito estava ocupado com prática de dança ou treinamento muscular hoje. Depois passamos para a cena onde todos os participantes do evento estão se alinhando para serem teleportados. A equipe do Kaito está de mãos dadas, em pé no ciclo de teletransporte, e de repente, bum, eles estão no 6º andar. Kaito se sente super aliviado por terem chegado em segurança e diz aos outros que é apenas a 2ª vez que usa o portão, então estava bastante nervoso. Logo encontra um membro da equipe que os guia até as escadas que levam ao 7º andar. O membro da equipe informa que o evento de hoje está programado para durar 3 horas. Ao se aproximarem das escadas, eles notam uma loja de conveniência. Airi pergunta a Kaito se ele quer comprar alguma coisa, e Kaito acha super conveniente ter uma loja na masmorra. Ele decide pegar alguns refis para seu spray de pesticidas. Os colegas de equipe dele percebem que ele está carregando muita bagagem, mas Kaito acha estranho que eles estejam viajando tão leves, e eles explicam que é porque tem bolsas mágicas. Kaito fica chocado com o preço das bolsas mágicas, equivalente a uma mansão. Os amigos revelam que seus pais ricos compraram as bolsas, e Kaito percebe que todos vêm de famílias abastadas. Airi pergunta se Kaito tem um equipamento adequado. Embaraçado, ele admite que está comprando as coisas gradualmente com o dinheiro ganho com a venda de núcleos mágicos. Miku comenta sobre o terno apertado dele, e Hikari a repreende por ser direta. Eles se equipam e vão para o 7º andar, onde Kaito descobre que geralmente aparecem monstros do tipo Golem. Seus companheiros de equipe explicam a importância de explorar, com o que Kaito concorda ser crucial. De repente, eles veem sombras, mas percebem que é apenas a equipe limpando a masmorra que os encoraja. Kaito compartilha que está no nível 16, e Airi revela que está no nível 18, enquanto Hikari e Miku estão no nível 15. Miku menciona o MP de 75 de Hikari, surpreendendo Kaito já que ele tem apenas metade disso, fazendo-o pensar que ela é incrível. Eles encontram um golem de pedra. Airi chama um carro, prepara sua magia e instrui Miku a proteger Airi enquanto ela luta contra o golem. Kaito pede instruções, e Airi diz para ele cobrir suas costas. Airi derrotou o golem sozinha com sucesso, impressionando Kaito.
Em seguida, eles enfrentam um golem de bronze. Airi usa um feitiço chamado Onda Terrestre para prendê-lo em um pântano. O servo de Miku, Snatch, desvia dos seus ataques e lança um feitiço de vento, e Hikari o finaliza com uma bola de fogo. Airi ataca com sua lança, e Kaito admira o trabalho em equipe deles. De repente, um golem de ferro aparece atrás de Miku e Airi. A besta de Kaito não tem efeito, e o ataque de Airi é ineficaz contra sua pele dura. Os ataques de Hikari e Snatch também falham, e Snatch se machuca. Kaito considera invocar Sylph ou Lucilia, mas deixa cair uma faca de prato e se lembra de uma espada mágica que leu online. Ele lembra que pode causar qualquer dano que o usuário imaginar e decide imaginar derrotar o monstro. Ele instrui Airi a usar onda de terra para prender o monstro, então ele pede que ela o distraia, e ela lança uma série de ataques. Kaito atinge o monstro por trás com sua espada mágica, imaginando-o explodindo, e ele realmente explode. Mais tarde, eles se sentam em um café discutindo sua masmorra. Eles falam sobre a espada de Kaito, que ele adquiriu recentemente como um item de queda, e ele está feliz que funciona, já que foi sua primeira vez usando-a. Kaito pergunta a Miku sobre o Snatch e fica aliviado ao saber que ele está bem. Kaito menciona que é a primeira vez que vê um carbúnculo. Miku explica que carbúnculos não podem ser capturados em filmagens. Airi pergunta a Kaito se ele já viu um em vídeo, e ele percebe que não, explicando por que os oficiais da guilda nunca lhe fizeram perguntas sobre Sylph e Lucilia. Ele se pergunta se eles são os únicos que sabem sobre Snatch. Miku esclarece que ela conseguiu o Snatch em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. Miku sugere que todos coloquem chaveiros combinando em suas bolsas mágicas para comemorar o evento, e todos concordam. Depois, Airi pede a Kaito para se juntar ao grupo permanentemente, explicando que existem portais de transferência a cada 5 andares, com o objetivo atual sendo o portão no 11º andar. Kaito gosta da ideia, mas insiste que ele é apenas um explorador comum e não tão especial quanto eles. Eles o tranquilizam, dizendo que se sentem mais seguros com ele por perto e perguntam se ele tem mais alguém em mente, lembrando-o de Sylph e Lucilia. Kaito se preocupa em levar 2 meninas pequenas para a masmorra e pede tempo para pensar. Airi se pergunta se ele não gosta do grupo deles, mas ele garante a ela que precisa consultar alguém primeiro e dará uma resposta depois. A cena muda para ele retornando à masmorra. Lá dentro, ele convoca seus servos, que ficam chateados por não terem sido convocados antes. Kaito explica que está considerando formar um grupo com outras pessoas, mas seus servos ficam descontentes e não acreditam que seja a primeira coisa que ele menciona. Ele os tranquiliza dizendo que não os abandonou e explica que tinha assuntos a resolver. Ele tenta discutir sobre o grupo novamente, mas eles insistem que os 3 estão bem como estão. Kaito tenta continuar a conversa, mas Sylph diz firmemente para ele parar. Lucilia fica chateada com Kaito por sempre usar seu nome completo, enquanto ele não sabe como mais chamá-la. Ela aponta que ele usa um apelido para Sylph, fazendo Kaito perceber que Lucilia está com ciúmes. Ele sugere alguns apelidos e ela gosta de Lucy, insistindo que ele use esse daqui para frente. Em seguida, eles vão explorar o calabouço juntos, mas Kaito menciona que eles ainda não resolveram o problema do grupo, o que eles ignoram. No dia seguinte, a caminho da escola, Katsuragi pergunta a Kaito se ele praticou dança ou fez treinamento muscular no fim de semana. Kaito confirma que vai fazer as duas coisas, deixando-a feliz. Ela então o convida para ir às compras no próximo sábado, e ele concorda timidamente. Katsuragi encontra uma amiga e caminha com ela, enquanto Kaito encontra seus próprios amigos, que ouviram sobre a ida às compras. Eles o provocam perguntando se é um encontro, mas Kaito duvida que Katsuragi esteja interessada em namorá-lo. Seus amigos ficam desapontados com sua falta de percepção. Em seguida, eles perguntam sobre o evento em que ele participou, e Kaito explica que se juntou a um grupo de 3. 2 anos mais velho, um da mesma idade e um ano mais novo. Ao ouvir isso, seus amigos se perguntam se a masmorra pode ser mais divertida do que pensavam e consideram voltar. A cena então muda para sábado, onde Kaito pega Katsuragi em sua casa e eles vão para a estação de metrô. Lá, ele nota uma transmissão de um programa de TV sobre masmorras, que revela que núcleos mágicos são valiosos e podem ser trocados por dinheiro. Apesar do seu valor, seu uso exato ainda é desconhecido, preenchido com energia não explorada. Katsuragi percebe o interesse de Kaito em masmorras e sugere que ele esqueça isso por hoje e se concentre na viagem de compras, ao que ele concorda. Enquanto caminhava pela cidade, Katsuragi se pergunta quando foi a última vez que saíram assim. Kaito relembra suas saídas da infância, acampamentos e noites de cinema. Depois eles vão às compras, onde Katsuragi experimenta várias roupas e Kaito elogia cada uma. Ela pergunta qual ele gosta mais, e ele escolhe a que ela está vestindo. Em seguida, eles vão ao parque, onde Katsuragi nota alguns barcos e sugere um passeio. Enquanto remam, Katsuragi admira os peixes, enquanto Kaito pensa que ela é ainda mais bonita. Vendo casais em outros barcos, ele brevemente imagina que parecem um também, mas rapidamente se lembra que estão apenas saindo juntos. Katsuragi percebe que Kaito está mais musculoso do que o normal e atribui isso ao seu treinamento, o que ele confirma. A cena então muda para eles tomando boba, desfrutando de seus sabores. Katsuragi oferece a Kaito uma prova de sua bebida, e ele retribui. Katsuragi hesita por um momento, pensando nisso como um beijo indireto, mas então vai em frente e também gosta. Eles vão para a estação de metrô e veem um anúncio para a masmorra. Katsuragi vê um pai com sua filha e diz a Kaito que ela quer visitar outro lugar. Ela o leva ao parque temático de masmorras, onde ele se pergunta se ela quer entrar, já que um desfile e fogos de artifício estão prestes a começar.
Ela pergunta se o prédio da masmorra está lá dentro, revelando que é onde o pai dela está. Descobrimos que ela sonhou sobre a última vez que viu o pai, que prometeu jantar, mas nunca voltou, o que a fez questionar suas aventuras na masmorra. Ela diz a Kaito que se divertiu muito e sugere voltar para casa. Kaito, consciente de sua preocupação com o pai, está decidido a provar que pode ser um herói como ele. Da próxima vez que Kai entra na masmorra, ele experimenta combinando suas várias habilidades. Ele cobre sua espada encantada, Baldur, com uma bola de água. Embora Lucília duvide de sua eficácia, acaba sendo bem sucedido, permitindo que Kai derrote um golem de pedra com um único golpe. Ele fica empolgado, e Sylphie aplaude-o, dizendo a Lucília que seu mestre está rapidamente se tornando mais forte. Lucília imediatamente comenta que deve ser por causa de uma mulher, o que surpreende Kai. Ele pergunta por que ela pensa assim, e ela responde que é apenas sua intuição. Vendo-o inquieto devido à sua culpa, Sylphie pergunta se a razão pela qual ele quis participar de uma festa no outro dia também foi por causa de uma mulher, deixando Kai sem palavras. Ele eventualmente admite que um grupo de 3 garotas o convidou para a festa delas. Sylphie se sente insegura ao ouvir isso, mas Lucília suspeita que ele não queira gastar mais núcleos de mana com elas. Mas quando Kai promete não parar de fornecer orbes de mana a elas, Lucília o perdoa. Kai diz que não vai à festa, mas Sylphie de repente o incentiva a participar. Ela afirma que se o mestre dela decidiu participar de outra festa, ela quer apoiá-lo. Até Lucília concorda com Sylphie, desde que continue a receber suas esferas de mana. Sylphie então pede a Kai que pelo menos revele por que ele quer festejar com outros. Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos, caso contrário, nunca alcançará Sylphie e Lucília. As garotas estão satisfeitas com sua explicação, e Kai promete que ele só se juntará ao time de Airi nos finais de semana, para que ainda possam passar tempo juntos em outros dias. À noite, Kai acha mais fácil obter permissão de um anjo e de um demônio do que chamar uma garota. Ele atende o telefone em pânico quando Katsu liga, querendo conversar sem nenhuma razão em particular. Kai pede a ela dicas para redução de ansiedade, usando seus amigos como desculpa, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos. Katsu compartilha uma história sobre seu pai, forçando manualmente um sorriso em seu rosto quando ela estava muito nervosa para tocar piano no palco. Depois de se desejarem boa noite, Kai se pergunta sobre o que Katsu queria conversar, mas não se aprofunda no assunto. Ele liga para Airi, que pergunta se ele pensou em se juntar ao grupo deles. Kai concorda em se juntar nos finais de semana, e Airi confirma que eles só vão à masmorra nos finais de semana. Naquele sábado, Kai se junta às meninas no 7º andar da masmorra. Confrontados por golems de pedra, Kai lidera com Hikari usando magia da terra para restringir 2 golems, e Miku invocando seu servo, Snatch, para distrair o terceiro. Kai encanta sua espada com uma bola de água, criando uma espada de gelo, e derrota um golem com um único golpe. Outro golem o ataca nesse momento, mas ele rapidamente desvia do golpe e o elimina com um único golpe também. Enquanto isso, o servo de Miku derrotou um golem com suas lâminas de vento, e Airi também vence um. As meninas estão curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que sua esfera de água tinha forma de espada. Ele explica que conhece apenas um feitiço de água, e tem experimentado com ele recentemente. Airi comenta que sua lâmina de gelo e sua maneira de comandá-las anteriormente foram impressionantes, e ela não pode acreditar que é a primeira vez dele lutando ao lado de um grupo. Para desviar de mais perguntas, Kai comenta que Airi também é esplêndida com sua arma, e ela responde que tem praticado desde a infância. De repente, o estômago de Kai ronca alto, e ele pede às garotas uma pausa para o almoço. Para sua surpresa, eles têm uma cozinha completa em suas bolsas mágicas, e fritam peixe e grelham bife bem no meio da masmorra para o almoço. Quando Kai retorna para casa à noite, ele reflete que Airi e suas amigas têm riqueza geracional que ele nunca pode esperar alcançar. No entanto, o que é mais importante é que Airi planeja explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e um terreno baseado em água. Então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade para ajudá-lo a navegar, porque ele não sabe nadar. Logo, eles chegam ao 8º andar e Snatch detecta um monstro em uma piscina de água. Uma salamandra emerge da piscina e cospe ácido em Kai, derretendo instantaneamente seu colete salva-vidas caro. Ele grita e exige que o monstro lhe devolva o custo do colete, mas ela cospe mais ácido nele e ele só consegue desviar. Nesse momento, Miku dispara com uma besta que Kai lhe emprestou porque ele não ia usá-la mais. Ele pergunta se ela já praticou antes, mas ela responde que segurou uma besta pela primeira vez na vida e conseguiu um tiro na cabeça na primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros aquáticos e continuam correndo a maior parte do tempo. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros voadores de atum que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua arma de mana, enquanto as garotas usam suas armas para diminuir o número de monstros peixe. Kai logo fica sem munição e vê como Airi corta monstros sem esforço com sua lâmina de cabo longo. Então ele transforma sua arma incômoda em uma arma semelhante e começa a derrubar os monstros peixe, embora cada golpe consuma uma boa parte de sua mana. As meninas notam ele derrotando os monstros com facilidade, mas assim que Kai termina, ele fica completamente sem mana e desmaia. Quando ele acorda, se encontra no colo de Airi e se levanta assustado.
Ele pede desculpas por incomodá-la e garante que está bem. Surpreendentemente, o poder mágico dele está cheio, e Airi revela que lhe deu uma poção de mana enquanto ele estava inconsciente mais cedo. Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz pra ele não se preocupar porque são membros do grupo. Airi menciona as técnicas de combate de Kai, e ele revela que as modelou com base no estilo de luta dela. Antes que possam discutir mais, Snatch alerta todos sobre um monstro formidável. Uma criatura enorme parecida com um dinossauro emerge da água. Kai entra em pânico, afirmando que monstros de nível tão alto geralmente são encontrados apenas em andares mais profundos. Eles tentam fugir, mas o dinossauro os persegue, fazendo o chão desabar e bloqueando a rota de fuga. Percebendo que devem lutar para sobreviver, Kai instrui Mikyu e Akari a atacar à distância enquanto Airi enfrenta o monstro. A magia da terra de Hikari e as lâminas de vento de Snatch se mostram ineficazes, e a lâmina de gelo de Kei causa danos mínimos. Enfurecido, o dinossauro ataca e Kai recua, criando uma oportunidade para Airi. Ela salta sobre a cabeça do dinossauro e o apunhala, mas o monstro a joga para longe. Enquanto Kai verifica Airi, ela murmura seu desejo de se tornar uma heroína, mas perde a consciência. Vendo o monstro atacando Hikari e Miku, Kai decide invocar Sylphie e Lucília apesar dos riscos. Uma tempestade radiante de energia divina e demoníaca irrompe enquanto elas aparecem, deixando todos maravilhados, incluindo Airi. Kai pede desculpas a eles por contatá-los em tão curto prazo, e então solicita sua ajuda para derrotar o monstro Dino. Eles usam seus ataques de relâmpago e fogo nele, derrubando o monstro Dino em segundos. Assim que terminam, Sylphie corre em direção a Kai, perguntando se ele está ferido em algum lugar. Ele responde que está bem, e então Lucília se aproxima, comentando que Kai estava, no final das contas, atrás de mulheres. De repente, Miku pula em Sylphie porque nunca viu alguém tão fofa quanto ela. Ela pergunta a Sylphie se ela é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece a Lucília por salvá-las, e também se derrete pela adorável demônia humildemente. Lucília tenta manter seu comportamento frio de costume, mas não consegue resistir ao olhar sincero de Hikari e concorda em deixá-la se aproximar. Até mesmo Airi está cativada pela fofura delas, mas ela se contém e pergunta a Kai se essas garotas são suas serviçais, ao que ele afirma. Mais tarde eles saem do calabouço e os pais de Hikari vêm buscar ela e Miku. Uma vez sozinhos, Kai recorda o momento em que Airi estava desesperadamente tentando voltar à luta mesmo depois de ser nocauteada, dizendo que quer ser uma heroína. Ele pergunta se podem discutir isso e descobre que foi o pai dela quem a motivou a se tornar uma heroína, que enfrenta grandes desafios e salva todos. Kai sente uma conexão com Airi depois de saber disso. Ela então o convida para um evento de campus aberto na universidade dela no próximo fim de semana. Kai menciona isso para seus amigos porque Airi frequenta uma universidade muito conceituada. Eles sugerem que ela convide Katsu ao invés deles, já que Katsu também está interessada nessa universidade, e eles podem considerar isso como o segundo encontro deles. Kai fica ansiosa ao ouvir isso, mas Katsu escuta seu nome sendo mencionado. Ela traz sua amiga e pergunta se eles estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o empurram para frente e ele usa uma técnica para acalmar os nervos antes de contar a Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já havia planejado participar e queria que Kai a acompanhasse desde o início. No próximo fim de semana, ela usa o vestido que Kai escolheu para ela no encontro anterior para o evento de campus aberto. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de gostei e se inscreva se ainda não o fez. Deixe-nos saber nos comentários qual anime você gostaria de ver a seguir. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.